Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui hoje com Érica Magrice, o ancião do tri, nosso queridíssimo Beto Nitrini. E cadê o gordinho, Beto? Não apareceu por aqui. Cadê o gordinho, Beto? Sumiu, tá, falou que tava no aeroporto e eu não sei pra onde aí. Ele deve estar no McDonald's do aeroporto, certeza. Tenho certeza, desesperado no Nuggets, certeza. Olha lá, estão gritando aqui, ou na Copenhagen, que também é muito bom, né? Copenhagen patrocina nós, Beto. Agiliza isso daí pra nós, por favor. Pessoal, dizem que é muito normal você conversar durante uma prova, principalmente com você mesmo. Dizem também que muitas vezes essa conversa nunca é tão agradável. Quem nunca durante uma prova prometeu que nunca largaria novamente? Quem nunca se perguntou o que eu tô fazendo aqui? Quem nunca? Por outro lado, muitas vezes essa conversa pode se tornar sua aliada. E frases como vamos, veio até aqui, vai até o final. Vamos até o próximo posto de hidratação. Só mais esse quilômetro. Segurando esse ritmo até o final, termina em X horas. E tantos outros pensamentos que passam na nossa cabeça. Antes, durante e depois das provas. Para falar sobre esse self-talk e outras estratégias mentais para os atletas de endurance, o psicólogo pela PUC São Paulo, especialista em psicologia do esporte, responsável pela preparação mental de atletas olímpicos de diferentes modalidades nos Jogos Olímpicos de Verão e Inverno, é também psicólogo do Clube Paineiras do Morumbi e já trabalhou com as confederações de esportes aquáticos e de esportes na neve. Praticante de triatlon há 20 anos, somando 16 Ironmans e 6 participações em Kona, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Tri, Arthur Ferraz. Valeu, Arthur! Obrigado, Wagner, Betão. É um prazer estar aqui com vocês, com tanta história do triatlon junta, e vai ser um prazer falar sobre todos esses assuntos para os nossos ouvintes. A gente que agradece demais aí a oportunidade de falar com você. Sabemos da sua experiência. Acho que a experiência maior aqui é sua e do Betão. Vamos falar aqui, né? Vamos falar a verdade aqui. Pô, já dividi pódio. Eu dividi pódio com o Arthur lá na época do Troféu Brasil 2003. Eu, ele e o Gustavo Simões brigamos na categoria num ano aí. Na mesma categoria, Beto? Depois eu fiquei pra trás, né, Wagner? Tem alguma coisa errada aí nessa história de categoria. Não tinha categoria, era geral, não é possível. Não, eu tava entrando na categoria. Eu tava saindo, o Arthur tava entrando, né? Eu tenho 45. Puta, o finalzinho pegava. Que zica, hein, Beto? Isso aí, posso falar? Tem sempre aqueles que vão entrar na categoria que você fala, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Levei até bronca do Takenaka outro dia, que ele falou, pô, seus tempos nos curtos não condizem com seus tempos nos longos. Eu falei, eu vou colocar você pra conversar com o Wagner, pra você entender isso aí. Olha, é um problema. Nós vamos quebrar esse tabu, Betão. Vamos fazer um programa só o tabu. Beto, o tabu. É isso que nós vamos fazer, o próximo programa. Vamos começar, então. Arthur, vamos lá. Eu queria entender algumas coisinhas. A gente discutiu alguns assuntos aqui internamente. E assim, a gente sabe que obedecer às planilhas, cumprir os treinos, cuidar da alimentação, do descanso, tudo isso é muito importante. Mas qual a importância na preparação mental do atleta? E como treinar isso? Existe uma planilha para isso também? Como que funciona? Olha, Wagner, eu acho que primeiro a questão que a gente precisa definir bem é a importância do pensamento para todas as nossas ações, né? Quando a gente fala de psicologia, a gente está falando de pensamentos, de sentimentos, de emoções e como tudo isso se traduz em ações e em comportamentos. E o pensamento, ele é parte muito importante desse processo, porque a gente, como seres humanos, né, seres racionais, a gente imagina que o pensamento sempre vai funcionar a nosso favor, que ele sempre vai trabalhar em função da nossa evolução. E a gente vê na prática que não é exatamente isso que acontece, que exatamente a nossa capacidade de não seguir instintos naturais que nos levariam para o caminho certo, mas ter a capacidade de criar diferentes cenários e muitas vezes misturar os nossos desejos, né, como a gente gostaria que as coisas fossem, com a realidade, como as coisas realmente são, acaba criando um conflito e a gente usa o nosso pensamento não a nosso favor, mas contra a gente. A gente busca coisas que a gente simplesmente quer sem entender aquilo que é necessário, tanto ser feito quanto a energia necessária para aquilo, e muitas vezes acabam aparecendo os problemas e os conflitos. Então, o pensamento do atleta, no momento em que ele quer muito alguma coisa, pode gerar pressão, pode gerar ansiedade, pode dificultar a capacidade dele de ler um ambiente e se adaptar às diferentes condições de prova. Então, o trabalho com o lado psicológico é organizar esse pensamento para que ele trabalhe
a favor do atleta, para que o atleta consiga, através, né, das habilidades de foco, de concentração, de tomada de decisão, de controle da ansiedade, fazer com que esse pensamento potencialize o seu desempenho. Potencialize não é fazer mais do que ele é capaz, mas fazer com que ele use o máximo das suas capacidades. E tem uma planilha para isso? A gente consegue no curso temporal desenvolver esse trabalho blocados, por exemplo, assim, eu tenho um atleta, eu consigo compreender esse atleta e nesse momento você consegue desenvolver esse trabalho. Como que é essa sistematização, eu diria, desse trabalho? Eu acho que a gente pode enxergar de diferentes formas, né? Então, uma ligada ao que a gente entende mais como uma periodização esportiva, que a gente tem um período de base onde a gente trabalha capacidades gerais e um período competitivo onde a gente trabalha capacidades específicas. Então, no período de base, a gente trabalharia ou pode desenvolver essas habilidades psicológicas básicas. Então, por exemplo, compreensão da diferença entre a concentração e o foco, da importância do controle de ansiedade, das técnicas de domínio de ansiedade, um desenvolvimento de uma capacidade de metacognição, ou seja, de entender a forma como o pensamento dele está trabalhando a favor ou contra ele nas diferentes situações. E conforme a gente vai chegando perto da competição, a gente vai trabalhando com situações competitivas. Então, simulação, visualização de situações competitivas, estratégias para lidar com momentos difíceis, com tomadas de decisão importantes. Então, a gente chamaria isso de uma fase mais específica. A outra forma é a gente, também muito importante, é você identificar quais são as necessidades desse atleta, porque não é simplesmente passar por um processo, mas talvez determinar aquilo que está sendo mais influente na forma como esse lado psicológico, esse lado mental está limitando o desempenho dele. Então, a gente vai trabalhando nos fatores que hoje são mais importantes, que hoje limitam mais ele, que hoje dificultam mais com que ele siga o treino, com que ele faça aquilo que é necessário, com que ele gere menos ansiedade, cobrança, expectativa quando ele pense na prova. E aí, à medida em que a gente vai eliminando esses fatores principais, a gente consegue entrar em outros mais específicos. Então, dependendo do tipo do atleta, do tempo que a gente tem para trabalhar, da característica da prova, a gente segue uma ou outra, ou muitas vezes a gente junta as duas. Que bacana, bem demais. Betão, você já teve algum psicólogo do esporte? Não, nunca tive. E fora dele? Já fora dele. Já. Tá, é lógico, né? Se você não tivesse, eu iria indicar imediatamente. Tive quando era criança, eu tive. Mas eu tive pouco tempo. Depois de adulto eu tive também fiz um período também. Mas agora tô mais controlado aqui. Tá com a medicação, tá com a dose certinha. Mas, cara, eu vou te falar, mas é uma coisa que ajuda demais, viu? O tempo que eu fiz, achei que foi super bom, assim. Tinha um pouco de preconceito, né? Acho que a gente cria um pouco de preconceito. Depois que você faz, você vê que é um negócio que ajuda bastante. É muito bom. Eu fiz um bom tempo, eu acho ótimo isso. Ô, Arthur, a gente já ouviu a gente já conversou com alguns atletas e alguns já mencionaram algumas técnicas aqui, né? A gente conversou até, esse episódio a gente cita sempre, que é o episódio que a gente fez com o Greg Bennett, acho que todo mundo gostou muito de fazer. E ele falou muito de visualização, né? Que ele mesmo nos treinos, quando ele faz um treino à toa em casa, assim, ele falou, cara, imagina os helicópteros rodando em volta, o Jan Frodeno vindo me pegar e eu tentando ganhar dele. Aí eu encerro esse tiro, já começa o próximo quem tá vindo me pegar é o Alistair Brownlee, ou tem alguém na frente pra eu buscar. Tem as táticas de self-talk que a gente falou aqui, né? E tem o Mark Allen, por exemplo, que sempre pregou aquele vazio absoluto, né? Que era não pensar em absolutamente nada e só fazer. Então, que técnicas que existem aí para trabalhar, assim? Ou não existe uma técnica, elas são todas conectadas, assim? Ou depende da pessoa, sei lá, né? A pessoa que define, sei lá, um negócio que sai dela. Eu acho que depende, né? A gente considera, né, todas essas técnicas dentro da área das habilidades psicológicas, né? Então, e das ferramentas que o atleta vai desenvolver para superar dificuldades, para se preparar para situações específicas. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que partir é a grande questão de que tudo que a gente pensa influencia
a nossa ação e influencia muitas das nossas respostas fisiológicas. Então, é um sistema psiconeuroendócrino que funciona de forma única. Então, a gente talvez didaticamente separe, né, o que é mental, o que é pensamento, o que é sentimento, o que é resposta hormonal, o que é resposta fisiológica, o que é neurotransmissor, mas tudo acontece da mesma forma. E a gente pode influenciar esses processos em todas essas direções, em todas essas situações. E o pensamento é uma fonte muito importante de influência. Por quê? Porque a gente tem o controle. A gente não consegue mandar nossas glândulas secretarem hormônio. A gente não consegue necessariamente mandar o nosso sistema nervoso realizar as sinapses, os estímulos elétricos. Mas a gente controla aquilo que a gente vai pensar, e aquilo que a gente vai pensar vai influenciar muito aquilo que a gente vai fazer. Então, a gente desenvolvendo formas de organizar esta forma de pensar, e aí pode ser através de palavras quando a gente fala de autofala, pode ser através de imagens quando a gente fala de visualização, pode ser através de repetição quando a gente faz um simulado, quando a gente faz uma simulação e coloca essas situações. E aí a gente pode trabalhar com diferentes órgãos do sentido, e aliás, quanto mais órgãos do sentido a gente colocar dentro dessa percepção, mais rico vai ser o trabalho, mais rico vai ser essa ferramenta que o atleta vai ter. Mas cada um vai ter a sua característica. Então, por exemplo, nessa autofala, tem gente que gosta de falar você está muito bem, você está forte, você está rápido, você vai conseguir. Tem gente que se fala isso, se sente um impostor. Pô, mas eu estou me arrastando aqui, eu não consigo nem levantar o pé do chão, eu vou falar você está forte. Mas também eu não posso deixar o meu pensamento falar, nossa, você está com 2 toneladas, vai demorar 2 horas para terminar a maratona, senão o seu pensamento também influencia negativamente. Nesse caso, é melhor o atleta treinar, se manter neutro. Então, deixa eu tentar eliminar um pouco os pensamentos, deixa eu tentar viver o momento sem tentar valorizar demais como eu estou me sentindo, num sentido negativo, num sentido de julgamento, e simplesmente ser este movimento, ser este corpo, ser esta pessoa, onde a gente vai trabalhar com essa questão da autopercepção, do mindfulness, a própria visualização. Tem gente que gosta, por exemplo, como o Greg, de criar uma situação extremamente determinada. Tem gente que faz isso muito mais naturalmente, e aí ou se imagina na prova, ou se imagina num sprint, ou se imagina numa situação específica, não dependente de todo aquele circo, de todo aquele cenário. Então, eu acho engraçado até a própria questão do Greg, que ele vai no programa entrevistando vários atletas e costuma fazer essa pergunta. E às vezes alguns atletas falam, não, eu não gosto de visualização. Aí ele pergunta, e como você se prepara? Às vezes eu estou treinando e eu começo a pensar nisso, eu começo a pensar naquilo, eu começo a pensar naquilo. Ele fala, então você faz visualização, mas cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua característica. Eu quero saber se a folhinha de louro aqui na cabeça, aqui, ó, penduradinha aqui na orelha, funciona bem para isso. Ou só tem que pensar positivo mesmo. Betão, o que você usa, Betão? Me conta. Além daquela cueca que de toda a prova, quem sabe que você já contou aqui para nós. Cara, eu acho que eu varia muito de prova para prova, né? Eu acho que nas provas curtas, quando até um olímpico, eu tento não pensar em nada. Tento pensar em continuar fazendo o máximo de força possível por mais tempo que eu aguentar. Nunca tive muito... Acho que não dá nem muito tempo da gente pensar muito, né? Tudo tão mecânico, tudo tão automático tem que ser, que você nem tem tanto tempo, né? Nas provas mais longas, Ironman faz muito tempo que eu não faço, né? Faz mais de 10 anos, mas no meio Iron eu gosto de visualizar, cara. No dia anterior eu gosto de tentar imaginar o que vai acontecer, como vai ser. Mas eu não quero ficar falando muito de mim, porque não é muito... Senão a gente perde o foco. Vai, sessão terapia, Beto, vai. Mas eu tenho sempre... até uma coisa que a gente começou a fazer já faz um ano e uns 2 anos, né, Wagner? Que é começar a correr nas provas e nos treinos sem a orientação do relógio. Porque o relógio, pra mim, é aquela coisa que eu olho e falo, isso aqui tá forte, eu vou quebrar. Tá muito forte. Às vezes tá super confortável e você olha e fala, não é possível que tá... Eu não consigo fazer isso sem quebrar. Tá confortável agora, mas no final vai quebrar, certeza. Então, melhor já segurar. Aí eu começo a segurar. Então, a gente tá fazendo essa coisa de treinar sempre sem liga o relógio e bota no bolso. E aí mas é engraçado como isso é muito individual, né, Beth? Você veja, na própria fala do Arthur, você começa a perceber
que cada atleta responde a um formato, tanto o estímulo como a opressão. Não é opressão, é alguma coisa que derruba o atleta em algum sentido, né? É muito louco isso, né? Mas eu acho, e Arthur, me corrija se eu estiver errada, eu acho que tem um passo antes que a pessoa ela tem que se conhecer, porque às vezes a pessoa ela nem consegue identificar o que ela tá falando para ela mesma ali durante o momento, sei lá, do treino, ela não consegue nem entender por que ela quebrou, por que ela diminuiu, ou o que acontece na cabeça. Então eu acho que tem um momento anterior de você se autoconhecer, assim, e realmente ouvir a fala que você tá falando pra você, né? A fala que você tá falando ficou ruim, né? A fala interna. E aí já vai uma dúvida aqui na minha cabeça. Será que isso só vem com as provas? Eu ia perguntar, essa era uma outra pergunta, tipo, quanto mais prova, melhor ou não? Eu ainda vou voltar um pouco mais na questão, né? A hora que a gente estava brincando da experiência com a psicologia de criança, e uma percepção que eu tenho trabalhando ali no clube, desde as categorias de base mais novas, é que aqueles atletas que eu começo a trabalhar, por exemplo, numa categoria, a partir de uma categoria infantil, e eles têm contato com a psicologia. E o que é o contato com a psicologia? É entender o que é uma emoção, o que é uma sensação, o que é um sentimento, como isso aparece dentro da competição, dentro do treino. Essas crianças que começam com essa percepção, a hora que a gente trabalha de forma mais específica na categoria juvenil, júnior, já tem uma capacidade de percepção e de mudança, né, desse estado psicológico, dessa forma de pensar, desse pensamento programado, muito maior, porque eles têm essa capacidade de discriminação. Então, essa é a primeira característica, muitas vezes, necessária de desenvolver num atleta. Entender o que você está pensando, entender aquilo que você está sentindo e entender de que forma aquela sensação influencia no seu desempenho. Um exemplo que eu dou é que, por exemplo, da ansiedade, que é muito conhecida. As pessoas elas estão acostumadas a identificar a ansiedade como aquele frio na barriga, às vezes aquela sensação de mãos frias, aquela dúvida antes, por exemplo, da largada de uma prova. E às vezes, se a pessoa não está sentindo nada disso, ela fala, não, eu não estou ansiosa. Mas, muitas vezes, um dos grandes efeitos da ansiedade é o estreitamento do foco, é o estreitamento da capacidade de você identificar condições, estímulos, situações necessárias para o processamento da sua informação que vai te levar a uma decisão. Então, o atleta se sente super tranquilo, mas ele perde, né? Ele fica cego, ele não consegue perceber coisas importantes e aí acaba tomando decisões erradas. Num momento, por exemplo, num jogo de tênis, onde ele tem que jogar de um jeito A, ele começa a jogar do jeito B, porque é aquela característica, é o que ele sabe. A hora que ele erra a bola, ele tenta só mais forte, ele não vai explorar, por exemplo, o backhand. Ele vai mandar o forehand, só que mais forte, vai tentar ser mais rápido, vai tentar ser mais potente, e ele não consegue enxergar que existem outras características ou que ele tem outras capacidades. No triatlon, é assim, olha, eu vou ignorar que eu estou me sentindo de uma forma diferente que eu me senti no treino, que o meu pulso, por exemplo, está mais alto, que a minha sensação de esforço está pior e que eu preciso reduzir um pouco o ritmo ou me alimentar um pouco melhor ou me hidratar bem porque hoje o dia está mais quente. Ele fala, não, eu treinei com 2 copos d'água, um gel e correndo a 4,15, é isso que eu vou fazer. Dali a 10 quilômetros ele já não aguenta mais. Ou, como o Betão falou, poxa, tá um dia fresco, o meu pulso tá baixo, eu olho 4,5, eu não falo, poxa, com todas essas condições, eu vou confiar na minha percepção e vou seguir. Ele começa a pensar, não, mas eu treinei a 4,15, agora eu tô mais rápido, eu não vou aguentar. Se no final do treino eu já estava cansado, aqui no final da prova eu vou morrer. Então, entender tudo isso é fundamental. E aí, só para terminar, não depende só de provas, né? Depende dos dois. A prova é um fator muito específico porque ela traz a ansiedade, ela traz a competitividade, ela traz muitas vezes dependendo do referencial do atleta, se é interno ou externo, traz uma diferença completa. Então, é outra mobilização, né? A prova sempre é uma outra mobilização, né? Exato. Então, ele pode desenvolver muitas coisas nos treinos, mas ele tem que entender que as condições da prova vão ser diferentes e desenvolver capacidades para se adaptar a estas condições da prova.
Eu queria só falar uma coisa antes, eu vou até interromper. É que vocês estão falando aí de 4,5, 4,15, né? E estão achando que vão quebrar. Eu queria falar para os nossos ouvintes, para vocês não se impressionarem com essas pessoas, sabe? Eu corro a 6,30, 6,50 hoje em dia, pessoal, e também já tenho sensação de morte nesse pace, né? Então, por favor, não se impressionem com eles, não. Vocês estão correndo bem, tá tudo normal, viu, minha gente? Fiquem tranquilos aí. Eu ia só comentar que às vezes não necessariamente você precisa da prova, mas talvez um treino que te desafie, que te gere uma certa ansiedade de será que eu vou conseguir completar esse treino, será que não? Você utilizar esse trigger também para visualizar, mentalizar, se colocar também, pensar numa situação de prova que também é tão desafiadora quanto, né, às vezes um ou outro treino específico que pode te colocar nesse mindset. Eu acho que isso pelo menos pra mim funcionava, assim, quando eu pensava, porra, eu tenho um treino hoje, esse treino, se eu fizer esse treino, eu tô pronta, sabe? Eu não sei se é só comigo ou se isso é real, assim, não, acontece com as outras pessoas. Excelente, Érica. Eu gosto bastante disso e acho que a gente tem que aprender a usar a capacidade de cada situação, né? Então, uma coisa que eu gosto muito, né, que eu dou de exemplo, é dos meus treinos, os primeiros treinos de intensidade, intervalados de pista, no começo da temporada. Por quê? Porque eu estou destreinado, eu venho de um descanso, estou destreinado, então, numa velocidade mais baixa, que me gera uma carga mecânica menor, a minha sensação de sofrimento, de desgaste, de falta de ar, de condicionamento é muito maior. Então, o que isso acontece? A hora que você está muito treinado para uma prova longa, você precisa fazer muita força nas pernas para chegar nessa sensação de desgaste. No começo da temporada, você está mal preparado e essa sensação vem forte. Então, eu sempre uso para mim, né, na minha autofala, na minha autopreparação, que esse é o momento onde eu preciso treinar o sofrimento. Ou seja, esse é o momento que eu preciso aprender a ficar à vontade com a sensação ruim, aprender a ficar à vontade com o pulso muito alto para fazer um tiro de 400, para fazer um tiro de 800. E aí eu vou me preparando. Por quê? Porque essa situação vai acontecer numa prova lá na frente. Mas esse momento talvez seja o momento ideal para que eu aprenda a lidar com essas sensações sem me colocar em risco, por exemplo, de me machucar ou de ter algum outro problema ou de sair do adequado para cada fase de treinamento. Então, cada treino vai ter essa capacidade. Às vezes é um treino longo e aí você vai se preparar. Poxa, eu vou fazer um treino, sei lá, de 2 horas, de 2 horas e meia. A minha preparação mental vai ser a última meia hora desse treino. Então, eu vou correr 2 horas e aí, agora começou meu treino. Agora eu vou lidar com as sensações que normalmente eu vou ter no meio da prova. Como é que eu vou interpretar a hora que a minha perna está pesada, a hora que eu estou com fome, a hora que eu não quero mais? Não assim, eu preciso acabar esse treino porque eu tenho um almoço lá em casa ou porque precisa ficar verde a planilha por Wagner ali. Não, olha, agora é uma grande oportunidade de eu me preparar para uma situação de prova onde o desgaste vai ser semelhante a essa última meia hora do treino. É aquela velha conversa, né, Betão? E se fosse na prova, né? Eu sempre falo, durante o treino, tá treinando, começou a sofrer. E se fosse na prova, quais seriam as atitudes, quais seriam as suas reações e quais seriam os seus planos naquele sentido? Porque é isso que você vai vivenciar na prova, ou seja, já começa a vivenciar isso antes para saber como lidar, como gerenciar isso, né? E Arthur, eu gostei que você estava contando aí o que você pensa, o que funciona para você e durante as provas, o que funciona para você? Quais os demônios que habitam esse ser que pedala tão forte, que corre tão forte, que tá sempre lá na frente? Conta pra gente como você lida com os momentos mais difíceis da prova. Então, eu acho que o que eu identifico, na verdade, como o meu maior desafio na prova é exatamente a me manter flexível diante das situações. Então, a hora que você treina forte, em geral tem um desempenho consistente, por exemplo, principalmente no ciclismo. Não posso dizer a mesma coisa da corrida ainda, mas no ciclismo. É muito fácil você falar, olha, é assim que se pedala. Eu sei, esse é meu jeito e eu vou fazer isso de qualquer jeito. E a gente tem provas mais quentes, provas mais frias, provas que ventam mais, que ventam menos.
Então, eu o tempo inteiro preciso me puxar de volta, porque assim, olha, não é desse jeito, não é com tantos watts, não é com essa média de velocidade que você vai pedalar. Esses watts estão condizentes com como você está se sentindo? Essa velocidade está condizente com as condições, com as situações que estão acontecendo? Você está conseguindo identificar, né, se as suas decisões estão sendo tomadas por aquilo que você treinou, se planejou e está sentindo, ou elas estão sendo influenciadas pela dinâmica da prova, ou porque você está na frente, ou porque você tem alguém ali do lado? Você está atento às armadilhas do ego? Porque é fácil você falar, mas esse cara me passou, ele não pedala mais que eu. Ou, eu estou na frente agora, eu quero ver se eu abro 5, 10 minutos e vou ser o primeiro amador a descer para correr no Ironman. Não, peraí, isso aí vai te atrapalhar. Esse pensamento não vai te ajudar em nada. Volta para aquilo que você quer fazer, que você precisa fazer agora no seu referencial interno. E aí eu sempre falo para os atletas, quando você tem o seu referencial interno, não importa se você está no triatlon de Santos, não importa se você está no Ironman do Havaí, o seu melhor vai ser o seu melhor. Não importa se você está competindo com o seu amigo da assessoria, não importa se você está competindo com o Ian Frodeno, o seu máximo, o seu melhor ainda vai ser o mesmo. Se você mantém o seu referencial externo, você vai sentir pressão, ou você vai se acomodar, ou você vai dar importância demais para algumas condições, enquanto se você mantém o seu referencial interno, você sempre é capaz de buscar o seu melhor, independente da situação que você tiver. Então, esse trabalho para me manter flexível é muito importante. E aí eu vou me lembrando o tempo inteiro do que eu preciso fazer. De como entender como está a frequência cardíaca, a potência em referenciais de esforço, da minha própria percepção, entender a prova ali, como é que está acontecendo a dinâmica da prova, em alguns momentos me distrair, né? Então, às vezes eu canto no meio do pedal e fico com uma música na cabeça, e isso me ajuda a manter o ritmo e passar o tempo. Eu fiz muito isso já. Nossa, pelo amor de Deus, eu faço prova com uma música, parece que encuca uma música na cabeça, eu passo a prova inteira cantando uma só, assim, o refrão repetidamente, é horrível, na real. Eu gosto. Uma coisa legal de referência interna e externa, eu ouvi uma entrevista do Sanders acho que foi com o Bob Babbitt, eu acho, ou com o Chris Lieto, não lembro com quem foi a entrevista. E ele tava falando isso porque uma vez foi perguntar para ele, uma primeira prova que ele fez, acho que ele ficou assim, tipo, lá atrás, o cara falou, aí você saiu com aquela cara de vergonha, né? E ele falou, não tenho vergonha de ter ficado do lugar que eu saí, nunca tive vergonha, porque naquele momento eu tenho certeza que eu fiz o máximo que eu podia, aquilo era o máximo que eu podia fazer naquele momento. Se o máximo que eu podia naquele momento me deixou em último ou em penúltimo, para os outros é uma visão, mas para mim, eu fiz o que eu podia. Então, é isso que você tem que levar, né? Acho que isso é uma coisa interessante de você também saber que, apesar da performance não ter sido o que você esperava, você saber que você fez o máximo que você podia naquele momento também é uma coisa interessante de se avaliar, né? E essa questão do framing, que eu chamo, ela é muito importante, porque o atleta também precisa entender que o melhor que ele tem para aquele momento nem sempre é o melhor da vida dele. Ele tem que lidar com aquelas situações. Um exemplo que eu sempre dou é assim, olha, você vai para o seu trabalho de carro e demora meia hora. Um dia você chega na garagem, liga e o carro não pega. Você tem duas opções, você pode ficar em casa, ligar e falar, olha, hoje eu não vou trabalhar porque meu carro deu problema, ou você vai pegar a sua bicicleta e vai chegar até o trabalho. Você não vai chegar em meia hora com a sua bicicleta, você vai chegar em 45 minutos e em 1 hora. Mas você ainda vai chegar e você ainda vai poder ter feito melhor com as condições que você tinha naquele momento, e ainda vai ser melhor do que se você for andando a pé. Você precisa ter essa capacidade de analisar e valorizar a sua capacidade de fazer o melhor com aquilo que você tem na situação. E aí entra o que a gente fala das armadilhas, né, da cabeça do atleta, porque ele, em geral, quando você sugere que ele precisa valorizar o ter feito melhor, né, ele acha, ou ele pode achar que aquilo é aceitar menos do que o que ele podia, ou se justificar dizendo, mas eu sou uma pessoa muito competitiva, então se eu não faço o meu melhor, eu não vou valorizar o que eu fiz, para mim não importa nenhum resultado, e para mim não faz diferença se eu for ou se eu não for.
e ele vai criando, né, essas armadilhas e isso vai cada vez colocando ele em situações mais perigosas de, olha, quando não é o ideal, ele vai acabar desistindo. Isso não tem nada a ver com competitividade, e sim com a incapacidade de adaptação e de lidar com a pressão de você ter que fazer o melhor, mesmo sabendo que você naquele dia não é capaz de entregar o melhor da sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que me veio na cabeça. No caso das redes sociais, das mídias sociais, o quanto você acha que isso impacta, influencia no atleta amador, uma vez que muitas vezes ele está exposto, né, e ele cria uma certa expectativa no meio que ele está ali, que ele vai fazer uma prova, que ele tem que performar, e as pessoas muitas vezes estão até esperando isso, que muitas vezes é criado pelo próprio atleta. O quanto isso pode ser prejudicial no momento em que um atleta está em baixa durante uma prova, por exemplo, ele já percebe que ele não vai atingir aquela meta, aquele resultado? Eu acho que pode ser muito prejudicial, da mesma forma que pode ser positivo. Como toda ferramenta, ele depende do uso que a gente faz e de como a gente, como atleta, se adequa a essa situação e a essa ferramenta. Então, o grande problema, como você falou, dessas redes, é que o atleta se coloca, elas colocam o atleta com um referencial externo muito grande. Então, é o que os outros vão pensar, o que os outros vão ver do meu resultado, o como eu vou transmitir para os outros uma situação diferente. Então, isso cria o problema de ele achar que ele precisa dar satisfação. Então, não importa o desempenho para mim, não importa o melhor que eu possa fazer no dia, mas aquilo que os outros vão identificar em relação a mim e em relação a essa situação toda. E isso tira tudo o que a gente fala, que você tem que entender como você está se sentindo, entender como você está pensando e tentar fazer o melhor para você dentro da prova. Se o atleta perde isso porque ele se prendeu a um personagem, a uma satisfação que ele acha que ele precisa dar na rede social, ele vai estar em grandes problemas. Porque o seu referencial deixa de ser você e passa a ser os outros, né? Porque você não quer fazer o melhor por você, você quer buscar aprovação externa, né? É uma coisa muito louca isso das redes sociais. E sabe o que eu queria te perguntar? As mulheres são mais fortes e focadas? Você acha que a gente consegue trabalhar melhor esses aspectos psicológicos do que os homens? Se sim, por que isso acontece? Existe algum motivo ou não? Porque assim, da minha experiência ou da nossa experiência, na verdade, eu tenho essa impressão que as mulheres são mentalmente muito mais fortes. Eu diria que o que favorece, né, dentro das características que eu vejo nas mulheres, é que elas têm uma valorização do fazer bem feito um pouco diferente da dos homens. Então, enquanto os homens têm uma competitividade mais desenvolvida, mais acirrada, e de novo, isso pode ser bom ou isso pode ser ruim, as mulheres estão muitas vezes mais focadas em fazer bem feito, fazer direito, seguir a planilha, fazer aquilo que é necessário. Então, isso facilita muitas vezes com que a mulher se mantenha neste foco interno, e aí a gente chame isso ou caracterize isso como força mental. É lógico que a hora que isso se torna uma cobrança e uma pressão, e a gente coloque muitas vezes as mulheres mais dependentes, algumas mulheres mais dependentes de como elas são vistas de fora, isso pode ser ruim. Da mesma forma que um homem que usa esta competitividade de uma forma positiva, mantendo esse foco interno, mas ainda assim buscando a competitividade, ser o melhor, ganhar dos outros, ser o campeão, isso também pode ser positivo. Então, em geral, é mais fácil nas mulheres por conta desse fazer bem feito. E aí eu acho que elas seguem com essa vantagem. Posso falar? Vou falar, então. Arthur, me fala uma coisa. Por que para alguns atletas, ou para uma grande parte dos atletas, é tão difícil repetir uma performance nas provas como eles realizam nos treinos? Existe algum componente aí que já foi identificado? Como vocês trabalham isso? Eu acho que essa questão da capacidade de manter o foco, ela tem uma grande influência, né? Então,
a prova é uma condição diferente. A prova vai entrar a questão da competitividade de novo, a questão da ansiedade de novo, a questão da pressão de novo, e como ela vai se manifestar no atleta. Então, em uma situação normal, né, o atleta deveria ser capaz, né, de, entendendo essas situações, poder se adaptar a uma situação competitiva e entender o que é necessário para performar dentro de uma competição. Se o atleta, numa condição disfuncional, digamos assim, ele vai chegar numa competição e vai ser incapaz de perceber os fatores importantes para que ele tome decisões de ritmo, de alimentação, de hidratação, de controle do esforço. Então, isso gerado, né, ao desgaste maior causado pelo estresse, ao desgaste maior causado pela pressão, a adaptação a fatores específicos da competição. Então, tudo isso acaba influenciando e precisa ser considerado na competição na hora que o atleta vai realizar isso. Então, quando a gente fala, né, voltando para a questão do treinamento mental, da visualização, isso tem uma importância grande, porque ele precisa começar a trazer na visualização situações que vão acontecer na prova. Então, não é assim, eu vou estar pedalando ou eu vou estar correndo no quilômetro 30 e vou passar todo mundo e vou estar forte. Não, você precisa entender que no quilômetro 30 vai estar doendo, vai estar sofrido, vai ter gente, ele vai estar com medo de terminar ou não terminar, ele vai precisar escolher se ele continua sofrendo para manter o ritmo ou se ele vai seguir essa tentação da cabeça dele de diminuir, e aí ele vai ter que se preparar, né? Como é que eu vou organizar o meu pensamento? O que eu falo ali para os atletas também, vem perguntas na nossa cabeça durante a prova que já precisam estar respondidas, que naquela situação, no quilômetro 30 da maratona, você não vai conseguir desenvolver uma resposta adequada para aquela situação. Se você se perguntar o que eu estou fazendo aqui e não tiver a resposta pronta, você vai responder da pior maneira possível. Você vai sentar na calçada e vai falar, chega, não tenho como explicar. Nenhuma resposta vem com muito bom senso clareza, nesse momento, né? Muita clareza, né? Nada. Você não consegue, às vezes, calcular o ritmo, o tempo que você vai chegar se você diminuir o ritmo. Mas, Betão, isso é legal. Por você não conseguir calcular o ritmo, você corre, às vezes, 2-3 quilômetros, você nem percebe. Verdade, só tentando calcular o pace. Essa é uma técnica que funciona muito bem pra mim, né? Esse negócio de ficar contando. O Beto, você falou interrompi a resposta do Arthur aqui. Eu até ia falar, eu teve uma vez, acho que foi no primeiro Ironman que eu fiz, em 2002, que a gente ia 21 e voltava 21, eu tava voltando já, e aí passou um amigo meu e falou, Betão, aonde que é o retorno? O retorno tá perto? E eu falei, nossa, tá muito longe. E aí depois, quando acabou, ele falou, pô, Betão, você me deu um ânimo. Eu falei, Paulo, eu não consegui concatenar pensamento nenhum. Ali você me perguntou, eu te dei a resposta. Ali é o momento que você não pode perguntar nada pra ninguém, porque ali só vem verdades. Você perguntou, o cara te responde. Não tem muito raciocínio lógico ali. Mas, Arthur, eu ia te perguntar, como trabalhar a cabeça de um atleta que repetidas vezes durante as provas tem algum problema? Ou quebra, ou não consegue atingir o resultado que é esperado, que tá tudo dentro do conforme e o cara não consegue, tem algum problema sempre. Como trabalhar a cabeça desse atleta para uma próxima prova? Porque ele já entra derrotado, né? Ele já entra, puta, eu vou quebrar, puta, eu posso quebrar, puta, da outra vez eu quebrei. Eu acho que a gente precisa buscar entender, né, levantar, e aí quando a gente faz isso com o treinador em termos de treinamento, com a nutricionista em termos de alimentação, o psicólogo ele trabalha justamente entendendo como esse fator mental, né, como ansiedade, como foco, como uma tomada de decisão, influencia positiva ou negativamente no desempenho dele. E aí, identificando isso, o fator importante, a gente começa o que eu chamo de abrir portas, né? O que acontece muitas vezes com o atleta? Eu tenho a imagem de que o atleta tem um corredor com várias portas e ele quer chegar em uma determinada. Muitas vezes ele tenta essa porta e a porta está trancada. E ele tenta outra vez e a porta está trancada. E ele começa a insistir naquela forma e bater e tentar chutar a porta e tentar forçar a porta.
sem se dar conta de que existem uma série de outras portas nesse corredor. E ele precisa entender primeiro que ele tem essas outras portas e que ele tem, talvez algumas delas estejam abertas. Ainda não é aquela que ele quer chegar, mas ele tem que ir abrindo aos poucos para conseguir chegar naquele momento. Ele tem que entender, muitas vezes, se ele não cria ou se ele não criou exatamente esse obstáculo de que eu não performo em provas. E ele não tem um pensamento recorrente, ele não tem um sabotador que o tempo inteiro vai dizer que se a percepção dele é diferente daquela realidade, daquela expectativa que ele tinha, isso não acaba mudando completamente a leitura dele da situação. Então, tem estudos que dizem que atletas que esperam que a situação seja difícil, que a prova seja difícil, que ele tenha dificuldade, são mais capazes de lidar com as dificuldades na hora que aparecem do que aqueles atletas que imaginam que a prova iria dar toda certo. Então, o atleta tem que estar preparado para os momentos difíceis, mas ele tem que ter desenvolvido também as respostas para esses momentos difíceis. Ele precisa entender que, olha, talvez essa minha percepção não esteja relacionada à minha incapacidade de cumprir o objetivo. Talvez a minha capacidade de me adaptar a essas diferentes situações, elas precisam ter estratégias diferentes. E entender o que às vezes é difícil para o atleta é que se diferentes situações estão acontecendo de forma recorrente, talvez a responsabilidade não seja de cada uma dessas situações. Então, o que atrapalhou minha prova hoje foi a cãibra. O que atrapalhou minha prova hoje foi um problema na bike. O que atrapalhou a minha prova hoje foi que eu quebrei na corrida. O que atrapalhou... Não. Talvez tenha algum fator por trás disso que está determinando com que sempre aconteça alguma coisa na sua prova e sempre aquilo que aconteça está te tirando daquele seu objetivo final. Entendi. E, Arthur, no domingo, dia 30 de maio, você ganhou o EV3 lá, o Ironman, né, que o Tatá, o Whitney e o Leandro, de novo, brilhantemente organizaram lá na Estrada Velha, né? Pô, você teve uma performance, assim, cara, irretocável, né? 8:43? Isso. Pô, é um tempo absurdo, né? Num percurso difícil, né? Com frio, com chuva. Acompanhei aqui, foi um dia bem pitoresco, vamos dizer assim, né? Podemos esperar uma largada no Pro, brevemente, não? Não, ainda não. Manda, Beto. Não foi ameaçado, né? Nenhuma vez. Tal. Como é que você se mantém focado numa prova como essa, assim, cara? Porque não tem ninguém perto, você tá lá fazendo... Você tá meio que sozinho, né? Como se manter focado num momento como esse, numa situação dessa, né? Eu acho que a estratégia que eu usei foi justamente o de manter o foco interno, né? De tentar fazer, até porque foi uma oportunidade que eu não tinha desde a prova do Havaí de 2019, de largar em uma prova. Então, eu tinha a expectativa de que eu poderia fazer a melhor prova da minha vida, como eu tenho a expectativa de que poderia ser uma prova normal, uma prova com uma série de dificuldades por conta dessa falta de prática e de condições ideais ou normais de treinamento. Então, eu saí para nadar e tentei fazer o melhor que eu podia na situação. Fiz uma natação abaixo do que eu esperava, mas a ideia era me manter fazendo aquilo que eu fazia bem, entender aquela situação, entender que a prova ainda era longa e que a partir dali eu precisava me concentrar em fazer a transição. Transição também difícil pela falta de prática ali, meio atrapalhada, sair para pedalar. E aí, olha, agora eu vou entrar. E uma capacidade importante que eu sempre falo, a gente precisa agir no presente, que é o único momento em que o atleta tem o controle sobre o desempenho. A consequência daquilo, né, o futuro, o que vai acontecer, só acontece depois do que eu fizer agora. O passado, né, como eu saí da água, o que eu fiz na última prova, como foram os treinos, eu também já não consigo mudar. Então, o meu foco tem que ser no agora. Eu vou pedalar, eu vou trabalhar com a minha sensação de esforço, com a minha técnica, com a minha posição, com a minha atenção numa situação difícil. Então, eu acho que isso até ajudou de certa forma, porque te puxa tanto foco no momento em que você está ali pedalando no meio da neblina, precisando desviar dos atletas, que você tira um pouco essa percepção de, poxa, o tempo não passa, para modo foco total, e o tempo inteiro eu estou ajustando a percepção de esforço, a minha sensação de velocidade e aquilo que eu planejo
para a etapa de corrida. E a corrida foi exatamente, já sabendo um pouco da vantagem que eu tinha em relação ao segundo colocado, o foco era muito grande no meu objetivo. Eu queria correr uma boa maratona, eu queria correr, na verdade, a maratona que me permitisse, do primeiro quilômetro até o último quilômetro, manter uma consistência, manter um pace e aguentar do começo ao fim. Então, muitas vezes eu já tive problemas em relação a começar bem e depois do quilômetro 30 ter muita dificuldade, cair muito o ritmo, dar aquela arrastada no final. E eu queria correr uma boa maratona. E focava o tempo inteiro nesse objetivo. Então, independente de eu estar cansado ou da diferença para os outros, o foco era o que eu ia conseguir fazer. Não tinha nem no relógio quanto tempo ia dar, se ia dar abaixo de 9 horas, se ia dar abaixo de 3 horas de maratona. Eu tinha a percepção dos quilômetros, de como eu estava passando, e tinha a percepção de como eu estava me sentindo. Então, o foco, quando você está, seja uma prova, ou que você está muito na frente, ou que você está muito atrás, ou que você está mesmo na disputa, ele precisa ser muito daquilo que você quer realizar, independente de você querer um bom resultado. Acho que principalmente para nós amadores, né, onde o desempenho ele é muito importante e o ganhar ou perder vai ser consequência daquilo que a gente fizer. Quanto menos decisões a gente tomar em função dos nossos adversários e mais em função do próprio atleta, mais eficiente vai ser a prova dele. Quanto mais ele deixar de prestar atenção nele, nas condições que vão influenciar ele, e querer tomar uma decisão que, porque o atleta está mais forte, porque eu vou com ele, porque eu vou pegar esse ritmo, porque eu vou fazer aquilo, porque eu estou na frente ou porque eu estou atrás, maior a chance disso acabar influenciando negativamente no desempenho. Eu acho que, assim, da sua fala, eu vejo que aqui, para quem está ouvindo a gente, pode sempre começar entrando na prova tendo muito claro qual que é o objetivo com aquela prova, qual que é o seu objetivo naquele dia. Que nem você falou, meu objetivo era fazer uma maratona bem feita. Então, assim, quando você tem esse objetivo claro, igual você falou, fica muito mais fácil de você executar e tomar as decisões em função, né, desse seu objetivo maior. Eu acho que é um ponto bem legal aí pro pessoal ficar de olho quando estiverem pensando aí na próxima prova. E falando um pouco de provas, né? Você mesmo falou, tô sem prática, tava sem competir desde 2019. Acho que com essa pandemia, muita gente começou a treinar muito mais sozinho, muitas vezes no rolo, na esteira, às vezes nadando atado, numa piscina pequena, né? Enfim, cada um dentro das suas condições. Você acha que esse período, assim, com esse tipo de treino, ajudou ou ajuda de alguma forma na preparação psicológica? De novo, eu acho que tem oportunidades e tem grandes desafios. Então, existe do ponto de vista da oportunidade, né? A hora que você precisa manter a concentração em 2, 3 horas num treino de rolo, você pode sim realmente desenvolver a sua resistência, você pode usar aquele período para abaixar a cabeça, fechar os olhos e visualizar, a desenvolver a sua percepção de esforço, desenvolver a sua capacidade de entender como o seu corpo responde a diferentes situações, a diferentes estímulos e aprender muito com isso. Da mesma forma, você pode ficar preso a estímulos externos, como eram os problemas do provas virtuais. Dentro do Zwift, por exemplo, onde o atleta roubava o peso porque ele queria um resultado, onde o atleta estava muito preocupado com quantos watts ele estava fazendo e às vezes o rolo dele estava influenciando para mais ou para menos, isso bagunçava toda a percepção dele. E aí, em vez dele usar esse período para fazer melhor, para trabalhar capacidades que muitas vezes ele não tinha quando ia acontecendo uma prova depois da outra e ele seguia sempre esse ciclo, ele quis simplesmente substituir tudo aquilo que ele fazia fora para aquilo que ele começou a fazer dentro de casa, e aí a contribuição desse e o benefício mental que essa situação podia ter acaba sendo nula ou negativo. Eu até quero comentar um fato engraçado. O Lionel Sanders, ele tem um canal no YouTube, né? E ele fez um vídeo esses tempos para trás, acho que foi depois dele ter feito o 73 Texas. E ele comenta o seguinte: eu estava treinando o tempo todo praticamente no rolo.
Aí, no rolo, ele estava usando uma bicicleta com um certo potencímetro. E a bicicleta dele de rua, que ele pedalou na prova, tinha um outro potencímetro. Aí ele diz, eu tava lá pedalando na prova, 320 watts, falei, nossa, tô super bem, 320 watts, dá até pra eu puxar, porque eu treinei a 340, alguma coisa assim, não lembro os números exatamente. E aí depois ele descobre que o rolo dele, a bike do rolo, estava com uma diferença de 20 watts, ou seja, o 320 que ele fez na rua era mesmo os 340 do rolo, e que depois ele percebeu que estava dando uma diferença aí, que ele podia ter ido muito mal naquela prova, porque ele realmente forçou no pedal. Depois ele descobriu, então, de fato, pode dar uma bagunçada na cabeça para bem ou para mal, né? Você vê que não é só os amadores que cometem esses erros, é só... Mas vocês estão falando do rei do erro. O rei. O Limping Larry. E por isso os seus referenciais não podem estar limitados, não pode estar limitado no medidor de potência ou na frequência cardíaca. Você tem que entender o que isso significa para você, e entender o que isso significa para você dentro da prova, né? Como eu quero estar me sentindo, né? Você falou dos objetivos de prova. É importante você ter, e quando eu falo de objetivos, eu acho que a gente fala de objetivos de resultado, a gente fala de objetivos de desempenho e a gente fala em objetivos de processo. Então, não é só o tempo que eu quero fazer, mas o que, em termos de desempenho, o que eu preciso realizar na prova para atingir esses objetivos de resultado? E o que eu preciso fazer para que eu tenha esse desempenho? Então, e muitas vezes não é relacionado só ao final da prova. Às vezes é em trechos de prova. Então, olha, eu vou pegar a maratona e esse começo da maratona vou ter determinados objetivos e vou buscar determinadas situações. No meio da maratona vai ser uma manutenção, vai ser um momento que eu vou acelerar. No final da maratona é um momento que eu vou estar sofrendo e aí eu vou precisar gerenciar o meu self-talking ao mesmo tempo que no início da maratona vai ser para entrar no ritmo, para manter a velocidade, para relaxar as pernas, por exemplo, depois de uma bike, e para entrar no embalo ali da corrida. No final vai ser para não desistir, para entender que a dor nas pernas faz parte, para depender que ele já está chegando e esse é o momento de se desafiar, que ele precisa investir a energia dele em se manter concentrado naquela situação, em perceber que a técnica ou que a forma dele vai influenciar muito na capacidade dele de manter a velocidade, e sabendo que essa técnica vai piorar, ele vai ter que redobrar a atenção nisso. Então, o tempo inteiro ele vai ter que ter objetivos determinados em cada trecho de prova, e aí esses objetivos ajudam a autopercepção e ajudam a manter o referencial adequado. Eu sei que o Beto quer fazer uma pergunta porque ele já sinalizou várias vezes, mas eu vou te cortar. Arthur, você acha que antes de uma prova a pessoa ela tem que colocar isso num papel, assim, separar, que nem você falou, por trechos, pensar em cada um dos pedacinhos da prova, pensar lá no quilômetro 30, você acha importante fazer isso quebrado e deixar no papel, deixar por escrito, sei lá? Eu acho que faz parte do trabalho, né? O que eu digo, e aí, por exemplo, a respeito da visualização antes da prova. É normal, né? Antes da prova, por exemplo, no sábado, você acorda e você fala, nossa, vai largar a natação, essa vai ser a largada. Não, deixa eu pensar nisso não, porque eu vou ficar nervoso. Dali a pouco você está depois do café da manhã, não, mas eu vou sair, a transição da água, não quero nem pensar. Dali a pouco você está... E aí o pensamento vai voltando o tempo inteiro e o atleta fica o dia inteiro ansioso. Quando o atleta é capaz de planejar, e aí o papel ajuda muito porque concretiza, mas a capacidade dele pensar em tudo é importante, e aí ele fala, olha, eu vou acordar, vou tomar meu café e vou fazer a minha visualização. E aí ele vai acordar, vai começar a pensar, ele é capaz de falar, olha, não, peraí que ainda não é hora, vou tomar meu café tranquilo, relaxado, terminei, olha, agora eu vou visualizar, vou sentar, vou até a praia ali, ou vou sentar no sofá, eu vou ir para um lugar tranquilo e vou começar a pensar da minha largada, da preparação, da transição, da bike, da T2, da corrida, do final, vai seguir todo esse processo e vai falar, pronto, terminei, agora eu já vi a prova inteira, eu tenho isso na minha cabeça. A hora que o pensamento volta ali à tarde, eu falo, não adianta eu pensar mais, eu já pensei, eu já me planejei, eu sei o que eu tenho que fazer.
E aí ele vai conseguindo eliminar esse pensamento que vem ali só para aumentar a ansiedade. Não vai mudar nada em relação àquela visualização. É só um pensamento que fica recorrente. Então ele vai aceitar a expectativa de que ele está querendo largar a prova, de que ele está querendo fazer uma boa prova, mas ele vai saber, ele não vai ficar com aquilo voltando. Então, é importante, às vezes, escrever sim, porque eu sei qual vai ser o meu objetivo, eu sei o que vai acontecer na prova. Isso vai me deixar mais atento. A hora que a gente passa do pensamento para o papel, a gente concretiza, parece que a gente pensa o pensamento inteiro, a gente não picota ele. E aí fica muito mais fácil da gente ter ele mais fixo, mais concreto. Ô Arthur, a gente conversou aqui, não sei se você já ouviu algum dos Kona Reports que a gente fez, né? A gente fez uma entrevista com o Topan, com a Vanessa Blake, com o Ciro Violim, com o Takenaka, conversando um pouco sobre as diferenças da prova, né, de Kona, porque eu acredito que deve ser uma coisa diferente, que você chega na prova com os melhores do planeta, vamos dizer assim, né? Então é um pouco intimidador, né? Existe alguma... É diferente a preparação para uma prova como essa? Ou segue o mesmo padrão das demais? Eu acho que é diferente pela importância que ela pode ter para o atleta. Então, é lógico que um atleta que tem só o sonho de completar ali, ela talvez mude menos do que um atleta que quer se tornar competitivo numa prova como aquela. Ela tem, como todas as provas, a especificidade das condições climáticas de vento, de calor. E, na minha opinião, ela tem uma especificidade muito grande em relação à competitividade, como você falou, de ter os melhores do mundo lá. Isso muda muito. Então, o mesmo ritmo, a mesma potência, a mesma intensidade que você muitas vezes coloca aqui no Ironman Brasil, e você tem 4, 5 pessoas do seu lado, lá você tem 30, 50, 60... Você dá uma vacilada, passa um monte de gente. Você está ali achando que você está fazendo força, passa um norueguês de 2 metros ali na bike, parece que está de moto, vai embora. Você fala, pô, mas eu pedalava mais que todo mundo, agora esse cara está me passando. Isso bagunça todo o referencial que você está acostumado a ter nas provas. E se você não está preparado para isso, e, por exemplo, nos primeiros anos eu não estava preparado para isso, você vai cometendo uma série de erros. E a hora que você vai ver, você paga, você senta na calçada no quilômetro 3 do lado do norueguês que já está ali há 10 minutos. Então, é importante você mudar também esse referencial, entender aquilo que vai te exigir de forma diferente e ser capaz de se adaptar sim. E aí, de novo, você planeja aquilo que pode ser diferente e você se prepara para aquele momento para mudar a sua situação, para mudar a sua condição, né? Um exemplo também, não em relação à Kona, mas que se aplica muito, principalmente à minha natação ali. Eu tinha, quando eu comecei, né, a competir, um problema grande em relação à natação no triatlon, porque eu me sentia muito pouco à vontade nadando no meio de um grupo. Então, toda vez que eu começava a nadar bem, chegava aquele grupo em volta, eu começava a ser empurrado, a apanhar, tomar tapa, eu, sem perceber, né, eu começava a me afastar, ia para o canto, ia para o lado, falava, agora eu estou numa posição confortável. De repente, eu via o grupo indo embora e eu ficando, porque eu estava fora, não tinha pé, não tinha ritmo, e sobrava. E aí eu precisei entender que, olha, a hora que eu começo a me sentir desconfortável, a minha reação automática é me afastar. Então, o que eu preciso me programar? Primeiro, para perceber quando eu começo a me sentir desconfortável e depois a falar para mim mesmo, agora que você está confortável, você vai fazer exatamente o contrário do que seria o natural. Você vai se aproximar, você vai buscar o contato e você vai ter que se sentir à vontade com o contato. Então, você até fala para você e você finge para si mesmo no começo. Olha, não, é aqui que é legal nadar, olha, põe o cotovelo, encosta no cara, o cara vai te bater, pô, isso é triatlon, olha que legal. E aí, com o tempo, você vai entendendo que, olha, não é difícil. Eu também não preciso buscar o contato, bater, mas eu sei que se eu me defender 2 vezes, o cara que estava vindo para cima de mim para de vir para cima de mim. E eu consigo relaxar nessa condição. E a hora que eu comecei a relaxar nessa condição, eu comecei a nadar muito melhor dentro do grupo. Então, as minhas melhores provas de natação foram lá em Kona, onde até 2018 era uma largada em massa com 1.000 e tantas pessoas e onde você apanha muito
E aí eu me aproveitava dessa minha capacidade de manter relaxado dentro dos grupos para ir nadando bem, para ir me desenvolvendo, saltando esses grupos e acabei tendo bons resultados em função disso. E sei que provavelmente se eu continuasse com esse problema, eu iria ficar cada vez mais para trás. Então você tem que entender o que a sua geração, o que o seu pensamento, a sua sensação vai gerar em resposta automática, e você vai ter que programar uma resposta adequada para aquela situação. Então, olha, sempre que eu me sentir desconfortável, eu vou buscar me aproximar, eu vou buscar o contato. Sempre que eu sentir que numa situação difícil eu começo a desistir, eu vou ter que me programar para exatamente essa sensação, essa situação que eu não vou desistir, que eu vou para cima. Então, são formas de pensar que você pode ir se programando. Sensacional. Agora, uma dúvida rápida aqui, porque já está encerrando. Eu quero saber, objetivo, em quantos anos campeão de Kona? Me fala, porque isso você e o Ale tá claro para nós aqui. Já entendemos que é isso a pegada. Vamos lá. Eu diria que o segredo vai ser manter o foco interno da mesma forma que eu tenho mantido até agora, né? Então, sempre que eu colocar a consequência para controlar o que eu estou fazendo hoje, eu tenho uma grande probabilidade de prejudicar o trabalho que eu estou fazendo hoje. Então, eu sei que eu desenvolvi uma série de capacidades até essa prova de domingo. A partir daí, eu vou continuar desenvolvendo as capacidades para colocá-las cada vez mais em prática, para trazer uma consistência que eu estava precisando para diversas provas. E aí, quando eu tiver a oportunidade de largar em Kona, eu vou tentar focar do começo até o final da prova em realizar tudo isso da melhor forma possível. E se naquele dia o meu melhor for melhor do que a maioria dos atletas lá, provavelmente isso pode resultar em um pódio em Kona. Então, acho que é isso o pensamento. Se eu estiver preparado, se eu conseguir executar bem na hora certa, se eu conseguir manter essas ações positivas de forma concreta dentro da prova, eu hoje tenho capacidade, acredito que tenho a capacidade de disputar com outros. Se eu focar que eu quero isso, que eu preciso ser melhor que um, que eu preciso ser melhor que o outro, simplesmente independente daquilo que eu estou construindo, eu vou criar uma ameaça e talvez eu ainda dificulte mais um tempo para alcançar esse objetivo. E estarei lá, eu e a Érica e o pequeno Noah, aplaudindo esse dia, que com certeza chegará. Eu tô parecendo político, né, Beto? Você sentiu agora? Nossa, como eu tô bonito. Eu ia falar que foi uma puta lição de humildade, além de tudo, né? Não, o cara é psicólogo, ele tá dando um puta H aqui. Vocês não estão entendendo como é que é o negócio. Arthur, a gente tá finalizando aqui agora o nosso programa e a gente sempre tem um momento roda presa, onde nosso convidado ele vai abrir o coração, seu coraçãozinho peludo, e vai contar algum momento engraçado, algum mico, alguma gafe que você cometeu, seja em treino ou prova, mas tem que ser aquela pior, assim, que você tem vergonha. Vamos lá. Putz, esse aqui eu não... Esse aqui nem a palma sabe, você imagina? Não, eu não lembro realmente de uma situação, assim, de grande vergonha, assim. Eu acho que o tempo inteiro a gente comete erros, o tempo inteiro já cometi erros que hoje eu falo, poxa, estavam claros nessa questão de me manter tão rígido e ser incapaz de perceber que eu poderia ter feito as coisas de forma diferente, mas acho que todos esses erros no final ainda me ensinaram alguma coisa, mas se eu lembrar eu depois conto para vocês. Ah, olha aí, Betão. O cara é liso, Betão. Não, mas legal. Pô, foi um prazer aí, né? Uma aula para nós aí A gente também sempre finaliza aqui o episódio com algum ídolo que você tem no esporte, né? Pode ser um técnico, pode ser um atleta, pode ser qualquer coisa que alguma pessoa que te inspirou aí na sua carreira aí, na sua... O norueguês de 2 metros. Exato. O coach Espadoto, pode falar, não tem problema, os caras estão, meu. Cara, eu sou um cara, ali até pelo que o Beto já falou aqui, talvez muito parecido com ele em termos de admirar muita gente, ouvir os podcasts e gostar da história do esporte, né? Então, dos nossos grandes atletas, do Alexandre Ribeiro, Alexandre Manzão, Leandro Macedo,
até dos nossos colegas, né, do Ciro Violin, caras que inspiraram, que competiram com a gente, grandes atletas, né, Dave Scott, Mark Allen, Craig Alexander, Maca, até os novos Alistair Brownlee, Javier Gomes, o próprio Vicente Luiz. Então eu admiro muita gente. Eu acho que talvez não tenha um grande ídolo em relação a isso, mas eu gosto bastante de conhecer os atletas, de ouvir aquilo que eles têm a dizer, de ouvir parte da experiência deles, desde aqueles que são mais convencidos, digamos assim, até aqueles mais humildes, desde aqueles que foram muito bons, até sempre foram muito bons, até aqueles que passaram por dificuldades até crescer e aprender. E eu acho que a gente pode aprender sempre com todos eles. Sensacional. Beleza. Muito bom. Muito Arthur, legal. Obrigada demais da sua participação. Todo mundo que ouviu aqui ficou inspirado para fazer umas sessões com o Arthur. Procura ele lá no Instagram se você precisa de alguma ajuda aí. Com certeza ele pode te ajudar. E, enfim, de novo, muito obrigada. Foi sensacional o episódio. E lembrem, pessoal, de seguir a gente lá no Café com Tri, seguir a gente nas plataformas de streaming. Dê o seu like, deixa um amor lá pra gente, por favor. Deixa os comentários no nosso Instagram, que a gente sempre posta o que está por vir. Arthur, alguma rede social que você queira deixar aqui pro pessoal? Não, acho que hoje a que eu mais uso é o Instagram mesmo. É só seguir lá, Arthur Ferraz. O que precisar, me manda e ficamos em contato. Sensacional. Valeu, Arthur. Muitíssimo obrigado. Galera, um abraço. Até mais. Valeu! Valeu! Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.